TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje nós estamos aqui com o educador Vinícius Moraes, vamos bater um papo. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Muito obrigado, tudo bem, gente? Boa noite para vocês. Estamos aqui para conversar um pouco sobre nosso método AC e trocar algumas informações aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, fica à vontade. Vamos bater um papo aqui. Primeiro a gente quer conhecer quem é o Vinícius. Tudo bem? Então, meu nome é Vinícius, né? Vinícius Moraes, tenho 37 anos, sou casado, tenho 2 filhas. Trabalho agora na área de educação, eu sou educador e sou idealizador do método AC Desafio do Livro. Onde as instituições que eu trabalhei, eu levei essa questão de trazer um programa novo para a educação. A gente trabalha em instituições e a gente encontra um aluno que ele vem com algumas crenças, que não vamos falar aqui, e veio com o mindset fechado. Como realmente conseguir mudar esse mindset? Como chegar a esse aluno? Esse pensamento, como chegar mudar isso. Essa ideologia, esse raciocínio, essa visão de mundo, né? Vamos dizer assim. Sim, porque ele cresce num ambiente, o ambiente é muito importante, né? O ambiente que você vive é muito importante. Ele cresce num ambiente achando que, com uma mentira que contam para ele, que ele não é capaz de ter uma profissão, de empreender, de ser alguém na vida, e ele cresce com isso. O que motivou o Vinícius a galgar essa área de educação? Essa área de educação, ela veio depois de quando eu fiz curso de coach, né? E um amigo educador, que é o Wellington, eu quero te agradecer ele. Vou deixar um abraço para ele aí. Wellington, obrigado, né? Ele foi um grande amigo, eu estava trabalhando com vendas, como gerente de vendas numa franquia. Ele falou, rapaz, você é um grande educador, por que você não tenta isso? Tem uma vaga para trabalhar aqui na instituição, na época foi o Senai em Caxias. Ele me direcionou, fui para lá. E quando eu entrei na sala de aula, fui envenenado pelo aquele mosquito da educação, né? A educação uma coisa que contagia e nos cativa. Foi assim, uma coisa maravilhosa de estar em contato com o aluno e poder agregar na vida dele de uma forma positiva. É que eu falei que o professor, ele não tem que deixar assim, um legado, uma lembrança, assim, um legado. Que o legado você toca nas almas deles, né? E a alma é onde que você tem que tocar com amor. E a alma, mesmo depois do teu chamado, você ainda continua sendo lembrado. Então, como fazer isso? E esse foi o desafio. Como fazer da melhor forma possível, com bastante entrega. Esse é sempre o desafio do professor, né? Sim, sempre se atualizando, né? O segredo do professor, ele é estar sempre sentado na cadeira. Ele não pode deixar de ser aluno. Ele tem que estar sempre se atualizando. Estudando, né? Sempre, né? Sempre. Agora vamos falar um pouquinho de coach. A gente escuta falar muito, queria que você, se puder, para passar para o nosso público que está em casa, a diferença de coach e mentoria. Existe diferença? Assim, hoje falam muito... O que é o coach, o que é o mentor? A gente vê esses termos aí se rodando na internet, né? O coach é um termo que vem em inglês de treinador, né? Ele é um treinador, que eu falo até que eu sou um treinador de leões. Eu falo que meus alunos são leões, que quando eu encontro ele está numa situação enjaulada e a situação é tirar ele da jaula, é ele governar de fato. O coach, ele é um treinador que ele vai tirar você do ponto A para o ponto B. Você tem um objetivo, tem coach de emagrecimento, coach financeiro, tem vários tipos de coach. Eu preciso emagrecer. Esse coach de emagrecimento, ele vai te direcionar a você, a manter uma dieta, vai te dar algumas ferramentas para isso. A mentoria, que nem eu tenho a mentoria Método AC, é um treinamento. Que nem a mentoria é um treinamento específico com a pessoa, de forma personalizada, que você vai orientar. De forma alguma você vai impor, né? Você vai orientar, trazendo a sua experiência, a sua vivência naquilo que você passou. Então, assim, você tem que ter uma experiência para ser um mentor, né? E qual a diferença em relação coach para um psicólogo, por exemplo, um terapeuta? O terapeuta. Isso é um grande dilema, porque tem muito coach no mercado que ele quer ser o terapeuta, ele quer ser o psicólogo, o psiquiatra. E qual a diferença que você vê assim, básica? Então, quando eu trabalho com alguém e eu vejo que ele precisa de um laudo, ele precisa de um tratamento, onde só o psicólogo pode atender, ou o psiquiatra, eu encaminho para ele para um psicólogo. Eu não trabalho onde não é minha competência. Então,
o coach tem que entender que o psicólogo é importante para o tratamento da pessoa, o psiquiatra. E tem coaches que estão pegando essa ferramenta e querendo tratar tudo da pessoa, que nem traumas. Então, assim, como que eu vou lidar com esse trauma? Eu não vou lidar, se eu sou um coach, eu vou lidar com o direcionamento dele. Uma coisa é o desenvolvimento dele no aspecto profissional, pessoal, aquela área que ele quer desenvolver. Sim. Outra coisa é o tratamento psicológico de algum trauma, de alguma situação que esteja angustiando ali a alma da pessoa. Isso, uma depressão, uma ansiedade. Eu estou estudando psicanálise, né? Eu me formo ano que vem. Não que a área, vou deixar você complementar, não que essa área da psicologia, né, do comportamento não vai te auxiliar no teu exercício de coach, mas é diferente, tem essa diferença. Tem essa diferença. Eu estudo muito, né, essa casa de psicologia positiva, acompanho grandes mentores, que nem Tony Robbins, eu estudo muito, estudo psicanálise, mas eu não, quando chega alguém para trabalhar uma mentoria, eu vejo que ela precisa de um tratamento psicológico, eu vou até ali e falo, você precisa de um tratamento psicológico. E isso que eu falo é um apelo que eu faço para os colegas coaches aí. Entenda o seu lugar no mercado. Tem um lugar muito bom para a gente. Nós vivemos numa cidade que eu vou falar que o mindset ainda é muito fechado. A mentalidade, né? A mentalidade é muito fechada ainda para entender o que o coach faz, o que ele é. Então, quando eu fui para a educação, eu peguei as ferramentas do coach e levei para a sala de aula. E está dando muito certo, nós temos vários resultados. A gente conversava antes de entrar ao ar e a gente falava, né, que o ecossistema, por exemplo, de Alphaville, a gente vê grandes nomes, grandes nomes ali, e que a gente pode citar aqui até mesmo para você pesquisar em casa e ter acesso. Tem materiais gratuitos. Pablo Marçal é um deles. Thiago Brunet. Tem um programa maravilhoso. Thiago Negro. Sim. Enfim, vários aspectos ali que são desenvolvidos, um voltado mais para a espiritualidade e negócios, outros mais negócios mesmo e marketing digital, enfim, o outro voltado para a educação financeira. Sim. Então existem ali vários tipos de mentoria, de coach, enfim, de programa, de treinamento e melhor, né, Vinícius? A dica que fica aqui, gratuito até. Por exemplo, Thiago Brunet, todos os dias, 7h57, Café com Destino. Digita aí, ó, vai no YouTube, no Google, Café com Destino é uma grande dica. Eu acompanho. Porque 15 minutos, a máximo meia hora, diariamente ele passa ali sabedoria e que a gente pode aplicar no dia a dia o tempo todo. Eu acompanho. As pessoas, ele sofreu um pouco no início também, né? Porque algumas pessoas chamam de coach, pastor. Só que ele explica muito. Ele fala assim, eu estou aqui para te ajudar nessa parte. Ele é bem direto. Então, se você... Não é vinculado a nenhuma igreja. Não. Ele não faz aquela lavagem cerebral, eu sou da igreja tal, tu vai aqui. Não. Tem que estar aqui. Ele fala de espiritualidade. Então, se você tem um problema, se sente... hoje, a neurociência, estou estudando muito neurociência, só para trazer isso que você está falando da espiritualidade, a neurociência comprovou de uma forma científica que quando nós colocamos a mão assim, olhamos para cima ou ficamos de joelho, libera algumas atividades do nosso cérebro, né? Que nem GABA, ocitocina, eles chegaram a esse ponto como ponto de Deus. E que isso? A neurociência, você pode pesquisar aí na internet. E isso, eles identificaram que nós temos o QS, que é o QE emocional, o QI intelectual e o QS espiritual. Então, todos nós precisamos se espiritualizar. Lembrando que nós somos corpo, alma e espírito. Então, todo mundo precisa se espiritualizar de alguma forma, independente da sua religião. É muito importante. Eu falo muito isso nas minhas palestras, com meus alunos, a questão disso, porque a maioria dos traumas emocionais deles são falta de estar se espiritualizando. Sim. Eu não sei se é ele, que eu gosto de assistir, tenho assistido vários deles. Não sei se foi o Thiago que falou, que comenta que o espírito é como se fosse aquele walkie-talkie, que é a tua ligação direta com Deus. Sim. Né? E você está conectado com o Pai, olha que beleza. Como é que não tem direcionamento, né? Como se você for para uma estrada, imagina essa analogia, você está viajando e você não conhece o caminho e você está com o GPS ligado, você está ali, identificando. E se você está ligado com a sua espiritualidade, com Deus, no caso, né? Com o nosso Criador. Agora você desliga esse GPS e você vai pegar essa estrada. Como que acontece? Você pode entrar no lugar errado. Pode entrar no lugar errado. E a maioria das vezes acontece quando a gente não está conectado. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu bato tanto cabeça, não acerto, tento empreender aqui não dá certo.
E assim, claro que tem as técnicas, a gente não está aqui tirando a parte racional, né, a parte de preparo, Sim. de educação financeira, não é isso. Mas essa conexão, eu tenho certeza que ela é um facilitador para direcionamento, não é isso? Sim, sim. Quando você está conectado, né, a gente falou de ambiente, que é ecossistema. Não tem ecossistema melhor e ambiente melhor para você estar conectado com, no caso, eu sou cristão, né, com meu pai, com Deus, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, decisão, eu vou lá e eu falo, aqui, pai, eu faço isso ou não? E quando você está conectado, a gente tem uma resposta, né? Eu falo que o meu mentor é Jesus Cristo, então eu utilizo essas ferramentas todos os dias. O melhor mentor de todos, né? Não existe mentor, assim... Perfeito. Esse é perfeito, né? É o né? mentor perfeito. Esse é o coach, advogado, consolador. Esse é coach, psicólogo. Ele trabalha nessas áreas. Nosso defensor, intercessor, salvador. Aqui a gente ia ficar falando o programa inteiro, né? Se for falar de Jesus, a gente... Pode ultrapassar o horário. Ultrapassa o horário, os limites e as fronteiras, né, Vinícius? Augusto Cury, um grande psiquiatra, ele era ateu e foi estudar a mentalidade de Cristo. Ele foi entender como aquele homem, passando por um processo de dor, ele perdoou aqueles que estavam cravando na cruz. Ele deixou de ser ateu. E ele escreveu vários livros. Então, assim, dependendo da sua religião, espiritualizar é muito importante. Mas se a gente for falar de Jesus, a gente não para de falar aqui. A gente não para. Mas o próprio Tiago, o método dele, que ele se baseia, né, ele nominou como Destiny, né, destino, casa de destino, conferência de destino. A sabedoria que ele tira, extrai dali e aplicou no dia a dia, ele fala princípios milenares. Sim. Né? Baseado em princípios milenares. Mas é um eufemismo, assim, para atenuar. Mas, na verdade, é princípio bíblico. Ele pega a Bíblia, né? É bíblico. Às vezes você fala assim, eu não quero acompanhar o Thiago Brunet. Usa a fonte que ele tem, né? Utiliza a fonte que ele tem é a Bíblia, é um princípio milenar. Então, eu criei o Instituto Mind-Se, em inglês é Mentalidade Se de Cristo, né? Porque eu palestro em alguns lugares, eu palestrei na Estácio Teresópolis, eu palestrei no Grau Técnico, em alguns lugares aqui no estado do Rio de Janeiro, que você às vezes não pode comentar sobre parte espiritual. Entrar na seara. Igual nós estamos conversando com essa liberdade aqui. Aqui estamos tranquilos. Só que a gente lembra sempre essa informação sobre perdão, liberar perdão é um princípio milenar, amar o próximo. Então, nas nossas palestras... Você pode falar de Deus, ou que na verdade eu quero para ser comum e realmente usual, né? Falar de Deus, né? Mas enfim, respeitando aí o agnóstico, enfim, a gente vive num estado, né, democrático de direito, e existem regras também, tem que ser cumpridas, e às vezes essas regras vão até a crítica aqui que eu fazia antes aqui da questão de até tolir um pouco esse raciocínio, enfim. Sim. Mas, de forma geral, você tem como levar a palavra de Deus de várias formas. Até porque o Espírito Santo ele te dá esse direcionamento, te capacita e é estratégico. Ele sabe chegar aonde tem que chegar, nos públicos diferenciados, nas pessoas diferenciadas, cada um com o seu problema. Ele realmente sabe o problema de cada um. E sim, falando, né? E a solução, né? O Espírito Santo me deu um método, eu tenho um método chamado método AC, que é assumir o controle. Esse método eu peguei ferramentas do coach, ferramentas da minha experiência de vida e implementei para trazer para a sala de aula. Como que funciona esse método com o aluno? Nós temos vários tipos de alunos, né? Tem um aluno que é visual, tem um aluno que entende ouvindo, tem um aluno que entende com digital, tem um aluno que entende de várias formas. Eu peguei várias ferramentas, implantei nesse método e comecei a ensinar a matéria, igual matemática, de uma forma que todos os alunos na sala conseguissem entender. Fazer gostar de matemática, isso é milagre, hein? Aqui não, eu sou da aula de mecânica técnica lá no Ceará, eu dava no Ceará em Caxias. Mecânica aplicada, matemática aplicada. Como que o aluno vai entender matemática aplicada? Vou te fazer até uma pergunta relacionada à matemática, porque é um mito, né? Fala assim, quem gosta de matemática já tem esse dom vocacionado. Ou é treinamento? Treinamento. Todo treinamento. Por quê? Se você for disciplinado, você vence o talento. Então, treinamento. Porque não adianta você ter o dom, ter a habilidade, gostar de matemática, mas você não estuda.
Aí você aprende uma matéria nova, você vai para a prova achando que o teu dom e o talento vai resolver aquilo. E o professor muda toda a estratégia da prova. Sim. Então você tem que estar sempre estudando, renovando. Então assim, eu falo que para os alunos, você pode sim ter um dom, um talento, você nasceu para isso. Mas tem que treinar, tem que estudar, tem que se habilitar. Então, eu vejo muito o Fábio escrever sobre isso, falar isso. O talento não é tudo. Que a disciplina supera ali o... Sim. A disciplina é importante em todas as suas áreas. Você pode ter um talento excelente como músico, cantar. Mas se você for uma pessoa disciplinada, todos os dias, treinar a sua voz, se cuidar, você vai expandir de forma exponencial. Agora você é aquela pessoa que é relaxada. Tem vários fatos de artistas que são talentos natos, mas por acreditar no talento, se jogaram fora esse talento. Então, a disciplina não permite isso, né? Você de forma geral aqui, um exemplo bem clássico, popular, para todo mundo entender, vamos falar de futebol. Sim, vamos. Porque, por exemplo, Adriano Imperador, um talento assim, um ponto fora da curva. Eu atualmente não tenho acompanhado mais futebol, tá? É um talento enorme aí. Mas até na época do Adriano eu gostava, acompanhava. Sim. Vi ele jogar, fui ao Maracanã algumas vezes. Pô, é demais. O homem do tamanho de uma pilastra e rápido, ágil, forte, habilidoso. Tinha uma presença que impactava até emocionalmente a equipe adversária. Impactava, causava assim um temor. Sim. E muito jovem se aposentou. Muito jovem. Aí você tem um outro lado. Aí o outro lado, vamos citar aqui para quem gosta de futebol, acompanha, o Zé Roberto. 41 anos jogando em alta performance. O Fábio citou aqui também, veio apresentar o livro dele, falou do goleiro do Fluminense, que é o Fábio, que é um ponto fora da curva. 41 anos também, aos 40, 41, e está com reflexo de menino de 25 anos aí. Um atleta que eu acompanho muito, eu gosto de ver, que eu acho que ele é muito disciplinado, que ele traz essa questão da disciplina, é o Cristiano Ronaldo. Se você vê, assim... Levou em alta performance. Porque ele disputa frente a frente, disputava frente a frente com o Messi, e o Messi, é claro que é um talento. Nato, né? Nato, é um dom que também é disciplinado. E o Cristiano Ronaldo, ele teve que se superar para poder conseguir obter resultados. Sobretudo na parte física, né? Ele foi ao extremo, né? Ele é blindado emocionalmente, mentalmente ele é um cara muito blindado, né? Você vê que ele é bem, não vê ele em polêmica nenhuma, então isso é muito importante. As emoções, uma que derrubou um jogador... Sabe dar uma entrevista. Sabe se portar, se comportar, né? Se comportar, nunca vi ele em escândalo, igual o Daniel Alves, enfim. E infelizmente... Na sua opinião, o que atrapalha mais uma pessoa? É o comportamento dela ou o talento que ela tem? Olha... Eu vou falar que é a gestão. A gestão disso, A gestão de ambos. Sim. Então, saber gerir... E aí, agora eu vou devolver a pergunta. Como gerir bem as emoções? Então, eu falo muito... nós passamos também por situações difíceis. Então, assim, não existe que eu falo controle emocional. Controle você tem no controle remoto da sua televisão. Existe o que você falou, a gestão das emoções. No momento de alto estresse, como eu vou controlar isso? É impossível você controlar a tristeza, a felicidade. Você tem como vem, né? Ela vem. Ela vem, né, Vinícius? Você tem que fazer a gestão disso. As pessoas vão bater no seu carro, vão arranhar o seu carro no trânsito, vai partir para cima de você para brigar. Você tem que controlar, fazer a gestão disso. Como? Primeiro eu vou pensar, qual é o resultado disso? Perguntas são importantes. Qual é o resultado disso? O que vai acontecer? Como evitar isso? Então, são perguntas que eu faço, é um bate-papo com o Vinícius, né? Que nem... É aquela vozinha que a gente tem, que fala com a gente ali o tempo todo, que a gente fica pensando e com a gente mesmo, a gente tem que ter esse bate-papo interno, interior, né? Aconteceu uma situação de estresse comigo um pouco tempo atrás e eu fiz 3 perguntas que foram essenciais, que eu queria passar para vocês aqui. Vamos lá. O que aconteceu? Aí eu já tive clareza, o que aconteceu foi isso. Aí a segunda pergunta, por que aconteceu? Eu falei, por causa desse motivo. Como evitar isso acontecer de novo? Aí ele falou assim, então assim, eu vou errei, aconteceu esse impacto, a gestão. O que aconteceu? Foi um motivo, por quê e como evitar. E você consegue fazer a gestão dessa emoção na hora. Então é diferente de você falar assim, eu controlo as emoções, as pessoas falam na internet, eu te ajudo a controlar as emoções. Aprenda a controlar, né? Eu vou te vender a emoção vem, né? E quando ela vem, de repente vem naquela força, naquela pujança que é impossível, né? Uma coisa excelente que você tem que fazer, uma coisa essencial,
é entender, você ter autoconhecimento. Quem é você? Quem eu sou? Como eu reajo em determinadas situações? Isso. Se você tem autoconhecimento, vamos falar de perfil comportamental, eu trabalho muito com isso com o DISC, você já ouviu falar? Não. O DISC é o dominante, influente, estável e analítico. São 4 perfis comportamentais. O dominante ele é mais objetivo, ele é direto, é aquela pessoa que lida com pressão, ele sabe ter resultado rápido. O influente é aquele cara comunicativo, brincalhão, ele é mais emocional, e o dominante ele é mais racional. O estável é aquela pessoa paciente, pacífica, e o analítico é aquele criterioso, organizado. Eles agem de forma diferente. Um é racional, o outro é emocional. Então, se eu sou um cara dominante, se acontecer alguma coisa comigo para ativar minhas emoções, eu já sou mais racional para lidar com aquilo. O influente, ele já é mais emotivo. Ele é impulsivo. O estável, ele vai sentir aquilo, vai somatizando, até o momento que ele pode estourar, né? Uma crise de ansiedade, uma crise do pânico. Isso acontece muito na sala de aula. E o analítico, ele é mais racional. Ele pensa. Então, quando você tem autoconhecimento, é mais fácil de você lidar com a gestão das emoções. E mais importante do que a ação é a tua reação, né? Sim. Porque ali você realmente, se não tiver essa mentalidade, esse preparo de saber reagir, de saber ali gerir as emoções na reação, é complicado. Porque na ação você vai, queira ou não, você está controlando ali, né? Esse controle ainda é, entre aspas, possível. Sim. Mas na reação, por exemplo, reação ao assalto, eu tenho que ter na minha mentalidade uma educação que eu não posso reagir, que é perigoso reagir a assalto. Porque caso venha acontecer, é praticamente automático a reação ali, eu já tenho isso incutido, internalizado na minha alma, que, olha, eu sei que é perigoso, é complicado, pode correr o risco de eu reagir. Não estou falando que não vou reagir. De forma inconsciente. De forma inconsciente. Mas a probabilidade, estou dando esse exemplo, a possibilidade de realmente eu vir a reagir, eu tendo internalizado, visto casos de reação que realmente tiveram um caminho ruim, eu acho que é bem menor, né? Sim. Dei esse exemplo extremo, mas pode ser várias situações. Isso aí é a parte reativa, né? Aconteceu, eu vou reagir. Isso acontece muito com a gente. Eu sofri um ataque, uma ofensa, eu vou reagir. Entenda uma coisa, toda pessoa que ela te ofende, ela te ataca, alguma coisa, ela está ferida. Tem com algum problema, né? Então, se essa pessoa está me ofendendo alguma parte, ela está ofendida, ela está ferida. Então, quando você entende que atrás de uma pessoa que está te ofendendo é uma pessoa ferida, você já começa a ter compaixão. Então, já diminui aquela sua autoconhecimento, é muito importante. Você consegue analisar as pessoas. Por que ela está fazendo isso? Aí você vai analisar o cenário. É porque isso. Então, tem uma questão da identidade que é muito forte. Então, quando eu tenho um autoconhecimento e entendo quem eu sou, eu não compro qualquer ideia. Eu não vou comprar qualquer ofensa, qualquer crítica. Então, a minha chance de reagir... Esse não sou eu. Isso não sou eu. O que ela falou de mim, isso é mentira. Eu sei quem eu sou. Né? Então, essa questão de reação é menor. Pode acontecer de você reagir, sim. Sim, acontece. Mas você pode reagir de uma forma inteligente, com uma resposta... Acontece. Vou falar que você vai zerar suas questões de reações, é mentira. Você pode reagir de uma forma diferente. Mas analisando todo o contexto. E até mesmo pelo contexto de uma forma mais, vamos dizer, extremada, um estresse muito grande, você minimizando isso é louvável também. Sim, porque a pessoa está esperando que você vai reagir da mesma forma que o tal do bateu, levou, né? Ela está esperando você reagir. E quando você não reage, isso traz um impacto para ela. Ela vai te olhar de outro jeito. Uma vez eu realmente errei no trânsito, acabei fechando a pessoa. E aí o cara foi e me xingou. E aí ele achou que na hora minha reação foi, pô, meu irmão, me desculpa, errei aqui. Sabe o que é? Você vê a pessoa assim, quebrada. Sim. Quebrantou. A linguagem verbal dela muda na hora. Assim, pô, meu irmão, me desculpa, eu errei aqui. Coisa assim de virar numa curva, enfim. Nada que estivesse correndo e tal, fosse causar acidente, mas poderia dar aquele esbarrãozinho. Mas a pessoa ficou estressada, me xingou, presta atenção, não sei o quê. Imagina se o contrário, pô. Imagina se essa pessoa, ela está estressada, você reage, e nesse momento aí acontece uma agressão, né? Sim. A maioria das vezes acontece. Então a tua resposta... Às vezes um pedido de desculpa você resolve ali a situação, realmente ter a humildade de reconhecer se tiver errado mesmo. Pô, errei,
Irmão, me desculpa. Por que não acontece desculpa? Por causa do orgulho, né? Nós somos, infelizmente, nós temos muito orgulho. Toda vez, falando até da Bíblia de novo, toda vez que aconteceu um pecado, a gente vê nos mandamentos, nos princípios milenares, né? Foi por uma questão de orgulho. Então, quando eu tenho muito orgulho, eu falo assim, não vou pedir desculpa. Ele errou. A culpa é dele. A culpa é dele. Não aceito. Ela me xingou primeiro. Então, quando a humildade, ela abre portas, né? Eu falo muito sobre isso. Presta atenção, a humildade abre portas. Vinícius, o papo está muito bom. Bate-papo nosso aqui, realmente. Estamos abrindo o jogo, vários aspectos aqui, sobretudo você. Vou pedir um minutinho para o nosso primeiro intervalo aqui, sim, tá? Sim, tá? E a gente volta com o segundo bloco já do programa Abrindo o Jogo. Fiquem aí e nos aguardem. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje, para você que está chegando agora, nós estamos com o professor educador Vinícius Moraes, conversando aqui sobre as diversas áreas que envolvem o coach, mentoria, educação, seja ela o aspecto que for, e a repercussão no nosso dia a dia, na qualidade de vida que isso pode gerar. Sim. Tudo bom com vocês? Boa noite. Nós estamos aqui falando sobre vários temas. E eu estava falando um pouco de mentalidade no início do primeiro bloco. Mentalidade, né? Assim, tá para acontecer, eu não posso dar muito spoiler aqui, está com uma equipe de coaches aqui na cidade, e está para trazer algo novo que vai trazer impactar. Vamos sim, vai ser um evento de criar expectativa, que a expectativa boa, ela move, nos comove, nos alimenta para buscar. Então, algo aqui surpreendente para a cidade, para impactar Petrópolis, assim, com essa mentalidade, essa inovação, vai acontecer e já tem a data, já tem um mês, ou está se trabalhando isso? Estamos trabalhando, não vai demorar muito, né? Vai ser algo bem grande e eu tenho certeza que você vai estar impactado. Você que está sentindo aí, que está começando a ser tocado pela essa semente que está sendo jogada em você, tenho certeza que você vai comparecer a esse evento e vai ser um evento que vai transformar a sua vida. Eu estou falando aqui e é isso, vai transformar a vida dessas pessoas. Isso é bom. Isso é bom. Ainda mais, sobretudo, seminários, congressos. A gente conversava aqui, eu fui recentemente, né, conferência, congresso Gerações, do pai do Thiago Brunet, Dário Brunet, enfim, ali ele falava mais sobre a família, as bênçãos familiares. Ele, sobretudo, é uma pessoa que glorifica muito a Deus porque soube ali bem educar os 3 filhos, respeitar a decisão que cada um tomou de seguir a sua vida, né? Isso é importante, né? Entra até num lado mais pessoal da minha vida. Eu comecei na cidade de Petrópolis, morei um tempo fora, morei em Macaé, morei em Rio das Ostras, trabalhei embarcado alguns anos nessa área que eu dou aula hoje, mecânica e logística. E quando eu voltei, por que trabalhar com a parte emocional? Para vocês entenderem um pouco também a história do Vinícius. Eu voltei e saí dessa empresa e entrei numa depressão. Uma depressão profunda, que eu não queria me alimentar. Foi um momento muito difícil. Eu conheci a parte social da cidade, os projetos sociais. Comecei a fazer parte desses projetos sociais, trabalhando. Comecei no projeto do Morro, do meu amigo Bruno Gonçalves. Depois eu montei um projeto, né, no meu bairro, na minha comunidade. Só que acontece, tocando nessa parte de família, eu estava ajudando muitas pessoas estavam sendo ali, mudando a vida,
e eu dentro de casa não estava... E quem cuidava do Vinícius? Quem cuidava do Vinícius e quem cuidava da família do Vinícius. Então não adianta eu lutar pelo outro se eu não cuido dos meus. Nosso primeiro ministério é nossa família, né? Então eu preferi sair, né, cuidar da minha família, gerenciar o meu lar, o meu ministério, né, com amor, com carinho. O primeiro lugar que eu tenho que discipular e pregar é dentro da minha casa. Primeiro ministério em casa. Primeiro ministério em casa. E depois, sim, então, quando eu comecei a trabalhar em casa... E para fazer isso, a gente primeiramente tem que estar bem. Sim. Então, aí como é que tu vai gerir uma família? Teu filho vai acreditar, porque filho, criança, sobretudo, é muito o exemplo. Elas são arrastadas pelo exemplo, né? Como que você vai falar para o seu filho que não pode fazer algo errado se você está fazendo aquilo errado? Então, assim, eu comecei a identificar, eu tenho 2 filhas, né? Falei, não, eu não posso continuar desse jeito. Aí foi uma mudança bem difícil. Só que no início, no teu sonho, eu quero falar sobre o seu sonho. Quando você é focado no teu propósito, no início é bem difícil. É uma semente, que até ela ela brotar, vai demorar um pouquinho, até ela sair os frutos. Mas não desista que vai sair fruto daí. Quando eu comecei a cuidar da minha casa, alinhar tudo, começou a surgir os frutos. Foram os resultados. Na sala de aula, convite para palestrar em outras cidades, convites para estar falando do meu trabalho. Então, o que eu falo para você, que vai estar perdido, cuida da sua casa primeiro. Cuida de si, né? Cuida de si. Se ame, né? Tem um relacionamento de amor com você mesmo, né? Não adianta você amar muito o próximo se você não está se amando. O pior tipo de abandono não é quando a sociedade te abandona, é quando você se abandona. Você não acredita mais em si, né? Sim, a maioria das mentorias, eu falo os treinamentos que eu faço, são com pessoas que estão com autoestima baixa. Às vezes uma menina que ela não passa mais um batom, não cuida do cabelo, porque ela foca na família toda e ela não cuida mais dela. E o simples fato dela passar um batom para ela já é uma coisa maravilhosa. O simples fato do rapaz ele ir para uma praia sozinho, curtir um final de semana, já para ele já é um alívio. Então, se ame, se cuide. Tenha um relacionamento de amor com você. Acredite, né? Porque tem que acreditar, né? Acaba desacreditando que é possível, né? E a vida, como é que você enxerga a vida, Vinícius? A vida eu enxergo que estamos aqui de passagem, não somos daqui. E o momento que você estiver aqui, você tem que viver como fosse o último dia. Tocando na alma das pessoas, cuidando de pessoas, deixando realmente legado. Então a vida, para mim, hoje eu vejo que é algo que eu amo muito. Quando eu tenho a oportunidade de acordar e falar assim, eu estou vivo mais um dia de produzir, de impactar pessoas, tanto se está aparecendo ou não está aparecendo, porque não precisa de evidência para fazer isso, né? Sim. E eu tinha um problema muito sério antes, que é a questão da evidência. Por que eu não estou fazendo isso, fazendo aquilo? E eu já entendi que para o meu mentor Jesus Cristo não é isso. Não precisa de evidência social, não precisa estar aparecendo. Você fala mais alto, né? Sim, é só você fazer. Então a vida para mim é o quê? Você, eu, nós somos vendedores de vírgulas. Augusto Cury fala isso. Você vai encontrar muita gente que botou um ponto final na vida dela e você coloca um tracinho, uma vírgula, para ela continuar a história dela. Sim. Nesse desenvolvimento pessoal, interpessoal, quais os caminhos? Agora vamos começar mais na parte técnica, prática. Aonde buscar, o que fazer, qual orientação que você passa para o público que está em casa? Vamos lá, você, uma autoanálise, autoconhecimento. Por exemplo, vou reformular a pergunta. Estou em casa, gostei, assisti, quero buscar, quero realmente me desenvolver. Quais as dicas? Vamos lá. Só vou fazer só uma autoanálise com você para você entender o que eu estou falando. Primeira coisa, faça essa autoanálise. Você que está aí sentado ou deitado, né? Quais são os amigos que você tem? Quais são os lugares que você está frequentando? Qual os livros que você está lendo? Se você analisar que nada disso vai melhorar a sua vida em 2 anos ou 1 ano, alguma coisa está errada. O resultado, fazendo as mesmas coisas, o resultado não vai ser diferente. Então, ambientes é muito importante, as pessoas que você está muito importante, que você está lendo, estudando é muito importante. É o conhecimento especializado. Uma dica, tem vários coaches, tem vários players no mercado, eu faço a mentoria, aplico mentoria, eu dou treinamentos, você pode procurar o meu treinamento, que nem o Fábio teve aqui também, em várias áreas hoje você vai encontrar alguém especialista nessa área. Na parte esportiva, né? Na parte esportiva. Está se especializando nisso. Tem a doutora Letícia, que é de emagrecimento, tem a Vanessa Palotin teve aqui, que é de transição de carreira, você está confuso sobre carreira, eu falo muito sobre questão de teve aqui também, veio aqui, né? Veio aqui. Então, assim, eu falo muito, eu sou um treinador comportamental. Você está com muita dificuldade na questão das emoções, tendo muita crise de ansiedade, eu não tenho autoconhecimento, o que está acontecendo comigo? Eu vou te ajudar nessa parte, de você ter esse autoconhecimento. Aí dentro de você tem um leão que está enjaulado e eu estou aqui para te ajudar. Então, a ideia é você procurar alguém habilitado
para trazer esse treinamento para você, fazendo essa autoanálise. Como que está a sua vida? Será que você está vivendo vai mudar daqui a um ano? Não vai mudar, eu preciso de uma ajuda. E o mentor... O que você quer mudar? Né? Também isso é importante. Muito Qual importante. o caminho que você quer tomar, você acha importante trilhar? É que conta uma mentira pra gente desde na escola, né? Que você não é capaz, que você não vai conseguir. Às vezes é o bullying nos colegas na escola. Você viu o que aconteceu agora, né? A questão do bullying, um assassinato lá em São Paulo, né? Isso eu tenho uma palestra sobre bullying, eu falo muito isso, né? O bullying é uma coisa muito séria, é uma epidemia, né? Se não controlar isso, infelizmente, você vê em Columbine que aconteceu aquela vez nos Estados Unidos e vê como está acontecendo no Brasil de uma forma, né, gradativa. E por que esse comportamento social, né, Vinícius? De levar pessoas ao sarcasmo com outra, a implicar com a outra, a deteriorar né, causar ali um impacto negativo na personalidade do outro. Eu trabalhei numa instituição que teve um problema sobre bullying e nós fizemos uma pesquisa e entendemos ali que estava vindo de casa. Ele já tinha um problema em casa e quando ele chegava no colégio ele passava pela essa situação do bullying. Aquilo somatizou de uma forma que ele queria evitar a dor dele, então ele queria agredir outras pessoas para evitar a dor dele. Então o agressor... É uma reação. O agressor ele é uma vítima também. Ele chega àquele ponto, só que ele não entende quem ele está agredindo, ele quer descontar aquela raiva dele. Isso aconteceu na instituição que eu trabalhei, estou falando de uma forma geral, né? Isso deixa bem claro aqui na TV. Então eu tenho que trabalhar de forma geral, tanto para o agressor, tem que trabalhar com ele, com quem é agredido. E os alunos que estão vendo alguém sendo ofendido, agredido, ele é a próxima vítima, eu falo muito com eles. Você está vendo seu coleguinha... Não se omita, né? Ele está sendo ofendido, está apanhando, e você não faz nada, você é a próxima vítima. Então tome muito cuidado com... Levar ao responsável, à instância superior, tem que levar, né? As escolas hoje estão se preparando de uma forma muito, muito forte para poder atender essa demanda. Então leva para a pedagogia, leva para o professor, não fique com medo, porque você pode ser a próxima vítima de passar por bullying. Porque o agressor, ele é uma vítima também, né? Só que as pessoas não falam muito sobre isso. Eu tenho que tratar esse cara também. É uma análise, um comportamento que a sociedade reflete, né? Que a sociedade passa a ter e está refletindo em algum ponto que explode. Sim. Agora a gente vê muito nas escolas. Se for ver, isso não é só na escola. Se for ver em locais de trabalho em grandes empresas, também tem aquele apelido que a pessoa não gosta. Em cursos profissionalizantes. Então, assim, é uma coisa que é da cultura do brasileiro, ter essa questão de apelido, brincar, e a maioria das pessoas não gostam de falar, eu não gosto disso, e vai somatizando até chegar um ponto que não suporta mais. A cultura do ambiente, né, ela influencia muito, né, Vinícius? Sim. E assim, eu passei muito por isso também, na época quando eu estudava, eu também passei por esse processo, e a gente que sofre essa agressão, tem um medo muito forte de contar para as pessoas. Então, se você passa por esse processo, mãe e pai que está percebendo o seu filho, que está muito calado, não está falando, procura a pedagogia, procura a direção do colégio para ver o que está acontecendo. O corpo acaba falando, né? Sim, não tem como você não identificar, você tem que estar presente. O comportamento, ele fala muito. O comportamento vai ter da sua linguagem não verbal, sua comunicação. Às vezes a sua comunicação não verbal está falando mais alto do que a sua própria voz. E tem pai e mãe que tá tão preocupado em trabalhar e colocar o sustento que não presta atenção. Hoje o mal aí do século é isso aqui, né? Isso vira uma fobia, nomofobia. Se você tirar o celular da mão de uma criança hoje em dia, ela entra numa crise, que vira um grande estresse que pode chegar a uma ansiedade. Faz uma pirraça. A gente está na geração do trocar o presente pela presença. Às vezes os pais estão trabalhando muito e não estão presentes, e eles colocam muito, não estão de forma presente, né? E dão muitos presentes para as crianças. O pai não vai poder estar contigo hoje, toma essa boneca, toma isso, toma aquilo. Toma um celular novo. Toma aquilo. E a criança, um PlayStation novo. Ela cresce emocionalmente, sentindo falta daquela presença paterna, daquela presença materna, com presentes e cresce com vários traumas, né? Na 5 Linguagens do Amor, aquele livro, tem uma parte que fala sobre palavra de afirmação. E tudo que você precisa hoje, porque faltou na tua infância, né? Por que ela tem esse ouvindo palavra de afirmação? Porque quando era pequena não ouviu que ela era amada, que ela era importante. E pais, prestem atenção nos filhos de vocês. É o futuro, né? É o futuro dessa nação. As pessoas falam que essa geração é a geração tecnológica.
Tem muito adolescente ganhando muito dinheiro na internet com marketing digital. Então não é uma geração tão perdida assim. Você que tem que tomar o seu papel de pai e mãe, a sua responsabilidade, parar de passar a responsabilidade para o outro, para o colégio, e abraçar seus filhos em casa. É isso aí, é uma dica importante, né? Sim. E desse cuidado não só consigo, mas familiar, né? Tem que ter um trabalho de integração. O colégio, o curso técnico e os pais, eles têm que estar juntos, eles têm que entender. O que aconteceu no colégio, por que aconteceu isso no colégio? O que aconteceu isso em casa? Comunicação, né? Você tocou num ponto aí que é de extrema importância, né? Tem que ter essa comunicação. Comunicação interna, com o cônjuge, com os filhos, com a sociedade. Comunicação é um grande passo aí importante, né? A comunicação errada pode trazer uma grande tragédia. Então, assim, por que a comunicação sua com seus filhos, com o colégio dos seus filhos, ou você, colégio, com os pais desse aluno, tem que ser uma comunicação assim, uma comunicação linear. Não pode ser aquela questão, não gosto do pai desse aluno, esse pai desse aluno faz muito isso, aquilo. Tem que tentar ter um esforço para ter essa comunicação. E antes que eu esqueça aqui, é pedir o Vinícius para deixar as redes sociais, como é que te acha, contato, claro. Que a gente vai falando aqui, vai se empolgando aqui nos assuntos e a gente acaba esquecendo. Pode deixar pra gente como é que a gente faz para te achar, te acompanhar, ver o teu trabalho? Tá ok. Então eu tenho um Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo aqui, que é @viniciusmoraes_educador. @vinicius.moraes.educador. É um Instagram. Lá tem um link com meus trabalhos, tem a página no YouTube, tem lá também um e-book que eu falo sobre muito essa questão aqui do método AC. Tem o meu Facebook, então @viniciusmoraes_educador, você me acha no Instagram. As redes sociais que eu estou mais ativo, trabalhando. Esse mês de abril eu vou mudar um pouco, eu vou trabalhar mais lá, tem primeira mão aqui, eu vou trabalhar mais a questão do perfil comportamental, eu vou trabalhar mais a questão de comportamento. O que é isso? Perfil comportamental? Então, qual o objetivo desse trabalho? O que você vai buscar? Eu comecei fazendo algumas palestras, fiz mais de 3 mil pessoas nessas palestras passadas, e eu tenho um formulário que eu fui ali fazendo ali um filtro. E eu entendi que a maioria dos problemas que estavam acontecendo era questão comportamental. Você é demitido às vezes numa empresa não pelo seu talento, mas sim pelo seu comportamento. A pessoa pode ser muito boa, um excelente profissional, mas o comportamento dela não é de acordo com a cultura da empresa. Uma vez eu ouvi uma frase, me corrija aí se essa frase estiver errada, ou certa, né? Que você é contratado pelas suas competências, mas exonerado, demitido pelo teu comportamento. Isso, hoje em dia, a indústria 4.0 fala muito sobre isso, sobre os soft skills e hard skills. Os hard skills são o que você bota no seu currículo, curso de inglês, as suas competências técnicas, a sua faculdade e tal. E os soft skills são as suas habilidades emocionais, né? Como você consegue ter gestão, né, daquela área de conflito? Como que você entende? Assim, então, essa competência do soft skills é mais comportamental. Então, eu estou trabalhando muito nessa área, eu quero trazer muitas informações para você que for acessar meu Instagram. Vou colocar várias informações ali sobre comportamento, vamos falar sobre o DISC, que é uma ferramenta que eu gosto de trabalhar muito na minha mentoria. Eu sou analista de perfil comportamental, eu trabalho com o gráfico lá, eu trabalho com os gráficos e com 27 páginas que vão te dar uma devolutiva que a gente vai achar ali o ponto-chave para a gente trabalhar de forma personalizada. E ali buscar ali entender Sim. o perfil de cada um, porque quando a gente fala assim, eu já peguei aqui e compreendi. Cada um é de um jeito, né? Sim. Eu não posso... Ou tem um padrão. Você, não, isso aqui aplica para todo mundo. Somos pessoas diferentes mesmo. Eu sou dominante e às vezes a minha dominância está começando a baixar. Eu vejo pelo gráfico, pela essa minha devolutiva. Aí eu identifico que talvez é pelo teu trabalho. Você não está utilizando essa dominância de uma forma correta no seu trabalho. Então a gente consegue trabalhar isso, identificar, falar assim, é isso, vamos trabalhar dessa forma. Então essa devolutiva com um relatório de 27 páginas é muito importante, a gente vai trabalhar ponto a ponto. Sua vida profissional, sua vida pessoal. Às vezes sua vida pessoal está interferindo no seu trabalho. Então, pode acontecer, né? Sim, essa vida profissional, tem aquela história que você chega em casa, coloca a mão numa parede e deixa todos os seus problemas do seu trabalho ali. Você não é uma máquina para poder virar essa chave. Você vai levar alguma coisa ainda, mas como fazer a gestão disso? É outra coisa que é gestão também. Como fazer a gestão disso? Cuidar, estar bem em casa, cuidar bem dos filhos, da família, não levar os problemas de casa para o trabalho também. Isso é muito importante.
ter essa gestão. Vice-versa, né? Ultimamente estou conversando com algumas pessoas e esse dia eu vi uma pessoa com crise. A última palestra que eu fiz foi sobre ansiedade, foi do Sebrae. E no momento, a pessoa que estava ali, não vou falar o nome, tinha dado uma crise de ansiedade no dia anterior, uma crise de ansiedade muito forte. Eu queria passar uma dica para você, como está tendo muita ansiedade, como fazer essa gestão. Ali na hora a gente colocou uma pedrinha de gelo na mão dessa pessoa, né? Uma pedrinha de gelo ajudou bastante. E uma técnica chamada 478 de respiração. Existem várias técnicas, mas essa aqui eu queria deixar para você. Que é você inspirar o ar repetir 4 vezes. Puxa o ar, segura por 7 segundos e depois solta por 8 segundos. Repete isso 4 a 5 vezes. Isso ajuda muito para desacelerar os pensamentos, né? Porque a gente está vivendo uma época que a gente está com os pensamentos. Os pensamentos tem que estar acelerado, tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. Aquele último lançamento disso, daquilo. Se não tiver, você está por fora. Você viu o celular. Hoje o celular, o WhatsApp, você acelera a conversa. 2 vezes. Mas você não sente a emoção que a pessoa está falando, mas você acelerou a mensagem. Isso que gera, às vezes, a falha na comunicação. Mais ainda, né? Porque na normal já é passível, né? Então, você assim, acelera. O que essa pessoa falou? Eu não entendi. O tom que ela falou não foi esse. Você acelerou a conversa, então isso é importante. Até mesmo o tom de uma fala, de um assunto, ele influencia, né? Nós estamos muito sensíveis, né? Assim, vivemos numa pandemia, vivemos numa tragédia como essa que aconteceu na nossa cidade. Sobretudo então, assim, aqui, né? O petropolitano está muito sensível. Então, assim, às vezes as pessoas não estão conseguindo compreender isso. As pessoas estão muito vulneráveis com algumas coisas. Então, é importante você saber lidar com as suas emoções, lidar com essa área. Vinícius, quero te agradecer. Muito obrigado. A oportunidade de você ter vindo aqui, trazer um pouco do teu conhecimento e nos brindar aqui nesses 50 minutinhos aqui de programa. Muito obrigado pelo convite. Te agradeço demais. Nós estamos chegando ao final. Vou abrir aqui a possibilidade de você fazer as suas considerações finais, deixar uma mensagem, uma reflexão. Fique à vontade para você fazer as suas considerações finais e nos brindar aqui mais um pouco do teu conhecimento, meu amigo. Então, eu queria agradecer primeiramente a você pelo convite, do Dr. Fábio, essa equipe, para que vai acontecer na cidade uma conferência de grande impacto. Agradecer a minha esposa Natália, que é uma pessoa que ela é minha base, né? Falo que a família é importante, as minhas filhas, os meus pais, a toda as pessoas que me ajudaram nessa formação. E queria deixar uma mensagem para você. O que acontece se você não desistir? Porque quando eu desisto, eu sei o que vai acontecer. Mas o que acontece se você não desistir? Eu estou fazendo um curso, eu desisti desse curso, o que vai acontecer? Eu não concluí. Mas o que acontece se você não desistir? Começa a se caminhar pela essa clareza aí, tá? Para de olhar pelo retrovisor ali, né? E começar a olhar de frente ali, dirigir seu carro olhando pelo para-brisa. Começa a olhar para frente. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Te agradeço mais uma vez. Agradeço a você que nos acompanhou e até o próximo programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus e na certeza que portas vão ser abertas em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo. TVC, a TV do Correio da Manhã.